nos vertebrados, o tegumento, ele é considerado um dos maiores órgãos do corpo. Então, primeiro detalhe que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, é que a gente não está falando de um tecido, mas a gente está falando de um órgão. Lembra? Um órgão é o conjunto de vários tecidos. Então, a gente vai ter vários tipos de célula diferente formando essa estrutura, tá? Então, um dos maiores órgãos do corpo, aí pode compor até 20% do peso corporal ou mais, quando a gente tiver os animais com carapaça. E podem estar presentes vários anexos diferentes nesse tegumento, né? Variando com o tipo de animal que a gente tiver. Esses anexos, né? Coisas que estão juntas com o tegumento. Glândulas, escamas, penas, pelos, espinhos, garra, unha, cornos, chifres e assim por diante. E como é formado o tegumento? Como é que é dividida, né? Como é que é composta a pele aí dos vertebrados? A gente vai ter 3 camadas visíveis na pele dos vertebrados, que são a epiderme, né, que é a parte superior. Ela tem origem embrionária lá da ectoderme, então lembra de embriologia. E olha aqui, ó, diferentemente dos invertebrados, nos vertebrados a epiderme ela é pluriestratificada, então ela vai ser formada por várias camadas de célula, não uma só, certo? Logo abaixo da epiderme a gente vai ter a derme. A derme tem origem tanto da mesoderme quanto da crista neural, lá no embrião, e ela é um tecido exclusivo dos vertebrados. Os invertebrados não têm derme, tá? Só os vertebrados é que tem. E abaixo da derme, ligando lá com a pele, né, em si, com os ossos e os músculos, a gente vai ter a hipoderme, também chamada de tela subcutânea, que aí tem origem totalmente na mesoderme, beleza? Vamos ver a estrutura disso aqui. Esse aqui é um corte transversal de uma pele de mamífero. Como é que a gente sabe que é mamífero? Primeira característica aqui, ó, tem pelo, tá? Os únicos animais que têm pelo como anexo epidérmico, né, anexo da pele, são os mamíferos. E aí, olha aqui, ó, a gente vai ter as 3 camadas: a epiderme superior, a derme nessa porção intermediária e a hipoderme lá embaixo. Reparem na epiderme aqui, ó. Então, ela é formada por essa camada aqui, que tá mais beijinha aqui no desenho, mas ela também é formada aqui, ó, por essa camada mais inferior aqui, tá? Então, tudo isso aqui esse conjunto, né? É a epiderme, a camada superior da pele. Cada bolinha dessa aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma célula, tá? Então, por isso a gente está falando de pluriestratificado. Eu tenho várias camadas de célula. O crescimento da epiderme, a multiplicação das células, se dá nessa direção aqui, ó. Então, de baixo para cima. Essa camada de células aqui, ó, que está em contato que faz o contato, né, entre a derme e a epiderme, é a chamada camada germinativa, tá? Então, essa camada germinativa aqui, é a partir daqui que as células da epiderme vão se multiplicar e vão se deslocando aqui para cima, ao ponto de chegar nessa parte superior aqui, que a gente pode chamar de camada córnea, onde vocês estão vendo que a gente não tem célula, a gente não consegue ver célula aqui, né, com núcleo. Essa região aqui é formada por células mortas, essas células aqui já morreram. Aí, vamos aqui para derme, que é a camada intermediária. Olha aqui quanta coisa a gente tem na derme, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó,
em azul e em vermelho, os vasos sanguíneos, né? Então, vasos sanguíneos por toda a camada aqui da derme. A gente tá vendo aqui, ó, nervo, então olha os vasos sanguíneos aqui, nervo, então relacionado ao sistema nervoso. A gente tem inervações aqui na derme. A gente tem glândulas que são localizadas aqui na derme, mas que soltam os produtos delas aqui na epiderme, aqui na superfície, né? Então, as glândulas, elas estão localizadas na derme, apesar de terem origem epidérmica, tá? Elas estão localizadas aqui. Olha aqui, ó, folículo piloso, no caso dos mamíferos, também se localiza na derme, e outra glândula, no caso aqui, glândula sudorípara, mostrada no desenho. A glândula sudorípara vai ser a glândula que libera o suor, aqui, ó, na superfície do nosso corpo. Então, os poros que a gente tem na nossa pele, na verdade, eles são os buraquinhos, né, os ductos por onde o suor é liberado. Ele é produzido no interior das glândulas sudoríparas e liberado aqui na superfície do corpo. Beleza? E, por fim, aqui na região mais interna, né? Aqui embaixo a gente vai ter os músculos, né? O contato direto com o músculo, tá? A hipoderme, onde a gente também tem vaso sanguíneo, a gente também tem alguns músculos e a gente tem, no caso dos mamíferos, bastante tecido adiposo. Tecido adiposo é aquele que vai ser uma forma de armazenamento de gordura. Então, essa camada de gordura, ela fica debaixo aqui da nossa pele, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse desenho aqui. Tá vendo que na epiderme a gente não tem chegando nenhum vaso sanguíneo? Que os vasos sanguíneos aqui, ó, que estão em azul e em vermelho, eles estão restritos à derme. Então, a epiderme, ela não tem vasos sanguíneos. Mas, Priscila, se ela não tem vaso sanguíneo, então por que quando eu me corto sangra? Para um corte ou para algum ferimento que você tenha na pele sangrar, quer dizer que ele passou da epiderme e chegou na derme, tá? Então, essa lesão passou por toda essa camada aqui. Que é a prova? Sabe quando vocês pegarem uma agulha, né? Não façam isso sem supervisão de um adulto. Se vocês pegarem uma agulha e encostar na ponta dos dedos, não vai sangrar, né? O que vai, ela às vezes até pode grudar e não vai sangrar, porque a epiderme, essa camada superior aí, ela não tem vasos sanguíneos, assim como ela também não tem nervos, tá? A inervação, ela chega aqui, ó, na camada em contato, né? Bem perto aqui da camada germinativa, mas não na epiderme em si. Vamos começar pela epiderme, então, que é a camada superior, tá? Então, de baixo para cima, então, aquela camada que eu chamei de camada germinativa, nesse desenho aqui tá chamando de camada basal, tá? Então, o que que ela é? Ela é a camada de células da epiderme que vai continuar a vida toda com capacidade de multiplicação. Então, essas células aqui, elas são um tipo de célula-tronco, né? Elas têm capacidade de se dividir por toda a vida, tá? E aí, as células mais jovens estão aqui e as células mais velhas estão aqui em cima. Então, elas vão se multiplicando e vão empurrando as células mais velhas para cima. Mas quando essas células vão envelhecendo, quando elas vão chegando aqui mais para cima, elas vão mudando a forma, né? Repara aqui que essas células são mais redondinhas e que essas aqui já são mais achatadas, né?
só que elas são muito unidas umas às outras aqui, ó. Elas são muito juntinhas e elas serem juntas e terem esse formato achatado aqui, faz com que a gente tenha aquela primeira função de proteção. Tem que formar barreira. Essas células aqui, elas são extremamente unidas, com especializações de membrana. Lembra lá de uma célula grudada muito firmemente na outra, as especializações de membrana? Então, essas células são muito juntinhas. E aí, com isso, né, a gente forma essa barreira que as coisas, os patógenos, por exemplo, não são capazes de atravessar, tá? Só que, voltando aqui, quando essas células vão envelhecendo, nessa direção aqui, elas vão começando a produzir uma proteína que se chama queratina, tá? A queratina é uma proteína que vai causar como se fosse um enrijecimento da célula. Então, quando a célula tem pouca queratina, beleza, ela está viva. Mas quando ela está cheia de queratina, quando ela tem muita queratina no interior dela, ela vai se transformar num queratinócito e ela vai morrer. E aí, essas células mortas, elas vão formar camadas aqui na superfície da nossa pele. Camadas de células mortas cheias de queratina. Isso é ruim? Não, isso é bom. Então, essa camada córnea aqui, ó, ela é formada por células mortas, super queratinizadas, cheias de queratina, que formam essa barreira de proteção aqui. A queratina, ela é impermeável. Então, com isso, a gente vai ter uma proteção aqui na superfície da epiderme, tá? Outras células além do tecido epitelial que a gente tem aqui. A gente tem essa aqui, ó. Esse aqui é um melanócito. Melanócito, vocês vão lembrar de um outro nome relacionado à pele, né? Que é a melanina. Essa célula aqui vai produzir o pigmento, né? Que é o pigmento melanina, que dá cor à nossa pele. Repara que essa célula ela fica localizada lá na camada germinativa, mas ela tem ramificações, né, por várias camadas aqui da epiderme. E aí ela vai produzindo queratina e a queratina vai entrando aqui para essas células. E aí essas células que vão recebendo grânulos de queratina, elas vão ficando mais escurecidas, elas vão mudando de cor, tá? Então, o que dá cor para a nossa pele são os pigmentos de melanina produzidos aqui pelos melanócitos. A ação dessas células aqui ela é estimulada quando elas recebem radiação, né? Então, radiação ultravioleta, primeiro, faz com que a melanina que já está dentro dessas células, ela se escureça. Então, por isso a gente fica mais bronzeado, né? Com a pele mais escura. E estimula também a ação dessa célula aqui. Beleza? Outros, não é o caso da nossa espécie, mas outros animais têm, junto com os melanócitos, aqui também na camada basal, células com outros pigmentos que são chamados cromatóforos, tá? E aí a gente vai ter a coloração da pele do animal sendo definida por um balanço, né? Por uma ação conjunta entre melanócitos, entre cromatóforos e também lá com os vasos sanguíneos, né? Se tiver mais vaso sanguíneo na derme, então a cor pode ser mais ou menos chamativa, certo? A gente vai ter também células do sistema imunológico, né? Do sistema imune, aqui na nossa pele, são as células de Langerhans aqui. Elas são células com capacidade de fagocitose, então, algum micro-organismo que seja capaz de ultrapassar essa barreira aqui da epiderme, da queratina, pode receber a ação dessas células do sistema imune antes, né, de causar uma contaminação maior.
tá? E por fim, essa célula de Merkel que está aqui é um tipo de célula relacionada ao sistema nervoso. É um sensor de pressão, tá? A gente vai ter corpúsculos de Merkel, né, que são conjuntos dessas células, que são sensores de pressão. Então, quando o nosso tato, né, ele acontece pela recepção nervosa aqui na camada germinativa, na porção mais profunda da nossa epiderme. Pra vocês terem ideia de quão fininha, na verdade, ela é, mas com tudo isso de célula. Na derme, então, camada logo abaixo da epiderme, né? Olha esse desenho aqui. Então, essas células aqui, ó, que eu tô mostrando aqui, essas aqui, são a camada germinativa, e aqui para cima a gente tem as células da epiderme em si, bem juntinhas, bem prismáticas aqui, né? A derme, que é essa porção intermediária aqui, reparem que a gente não tem tantas células como a gente tem aqui nesse sistema, nesse tecido epitelial. Então, a epiderme, a gente vai ter tecido epitelial, que é caracterizado por células bem justapostas, bem grudadinhas uma na outra, que é para uma função de barreira. E aqui na derme, a gente vai ter um tecido, na verdade, conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele vai ter células, sim, mas células muito espaçadas, mergulhadas aqui numa matriz, em uma substância, né, amorfa, que é liberada por essas células. Então, essas células produzem compostos que vão para o meio extracelular e vão preencher o espaço. Então, o tecido conjuntivo ele serve para preencher, né? E ele vai ter bem menos células do que o tecido epitelial. Aqui na derme, esse tecido conjuntivo vai ter como substâncias da matriz extracelular essas fibras aqui que a gente está vendo em cinza, né? Representando aqui no desenho as fibras de colágeno e outras fibras que são perpendiculares aqui às fibras de colágeno, que são fibras elásticas, tá? Cada um tem uma função aí na derme. As fibras elásticas, claro, elas promovem elasticidade para a pele, e as fibras de colágeno, que são liberadas aqui pelos fibroblastos, que são essas células meio estreladas aqui, conferem resistência. É por isso que a gente pode tomar um beliscão, né, e não sair um pedaço da sua pele na mão de quem deu o beliscão, tá? Porque ela tem resistência e elasticidade, ela volta para o lugar. Conforme vai chegando a idade, né, com o passar do tempo, menos colágeno vai sendo produzido, menos fibras elásticas vão sendo produzidas, então por isso a pele vai ficando mais frouxa, mais enrugada, tá? E aí, outra coisa que a gente falou lá, o que estava presente na derme, né? Os vasos sanguíneos, olha aqui, ó. Então, em azul, geralmente a gente representa as veias, que carregam sangue venoso, cheio de gás carbônico. E em vermelho, a gente geralmente representa as artérias ou arteríolas, que carregam sangue arterial, cheio de oxigênio, tá? Então, esses vasos, eles vão se ramificando, ó, e chegam bem perto aqui da derme, da epiderme, aliás, da camada germinativa. Então, a nutrição dessas células aqui da epiderme, ela é garantida pelos vasos sanguíneos que chegam aqui na derme, beleza? A gente também tem aqui, ó, os sensores nervosos, né, representando aqui as terminações nervosas e as glândulas aqui, ó, tá? Aqui atrás, as glândulas. A gente também tem alguns músculos. Aqui, ó, tá mostrando um músculo liso ligado a um pelo. Se a gente voltar aqui atrás, olha aqui, ó, o
pelo, no caso dos mamíferos, né? Ele é ligado com um músculo. Esse músculo aqui é o músculo eretor do pelo. Ele vai fazer com que o pelo mude de posição dependendo da situação, tá? A gente vai falar mais daqui a pouquinho. E por fim, a hipoderme, né? Que fica abaixo da derme aqui. Também riquíssima em vasos sanguíneos. A gente vai ter a musculatura aqui também, né? Associada. A rigor, ela não é considerada parte da pele, né? Ela pode ser chamada aí também de tela subcutânea. Ela vai fazer a ligação da pele, né, que é formada aí pela derme e a epiderme, com a musculatura, com o músculo e os ossos, beleza? E por que esses músculos são importantes, né? Esses músculos que a gente tem aqui na hipoderme. Alguns exemplos são, sabe quando o cavalo chacoalha a pele assim, para espantar mosquito? Ele não mexe a perna, ele não mexe os membros, ele não mexe a barriga, ele mexe a pele. Como é que ele faz isso? Então, na hipoderme, a gente tem músculos que fazem com que a pele se movimente independente do músculo que está embaixo, tá? Então, é super importante essa musculatura aí da hipoderme. Nos mamíferos, nos carnívoros também, a gente tem músculos tão elaborados que permitem movimentos muito complexos, como as expressões faciais nos carnívoros, nos primatas, nos humanos, né? Movimentação das orelhas e também a movimentação dos lábios para o movimento de sucção nos mamíferos é garantido pela existência desses músculos na hipoderme. Outros animais não têm capacidade dessa movimentação, porque não tem esses músculos aí, tá? Na hipoderme, que está representado nesse desenho aqui, vocês estão vendo várias bolinhas amarelas aqui, né? Nos slides anteriores também, né? A gente tem aqui essas várias bolinhas amarelas. O que é isso? Essas bolinhas amarelas, elas estão representando o tecido adiposo, a gordura. E é por isso que a hipoderme, nos mamíferos e nas aves, ela vai ter também a função de isolante térmico e vai ajudar no processo de manutenção de temperatura no corpo desses animais.